Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogava-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa os que haviam sido enviados, encontraram o servo com saúde. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife e, quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstia e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados,
e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestes luxuosas. Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quando a si mesmo, não sendo batizado por ele. Aqui, pois, compararei os homens desta geração, e há que são semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: Tocamos vós flauta, e não dançastes, contamos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amarás mais? Respondeu Simão, supondo que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas o regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés.
não me ungiste a cabeça com óleo, mas está com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai ter em paz. Lucas, capítulo 7,